Olá, alunos! Vamos então para mais uma aula de Química Orgânica 2. Hoje nós vamos estar falando sobre reações de substituição de haletos de alquila, nossa primeira aula. Então, em suma, vamos estar falando sobre reações de haletos de alquila e mecanismo de reação de substituição. Reações em haletos de alquila. Aqui, representando ali, né, um haleto de alquila, onde nós temos aqui, né, um grupo X, que pode ser qualquer um de halogênio, tá? Flúor, cloro, bromo, iodo e o carbono, né? O carbono e aqui uma representação de um ataque aí nucleofílico. Nesse caso ali, um nucleófilo, tá? Então, esse X nós chamamos ele de grupo de saída, grupo de saída. Tá? Que é o grupo que sai quando a reação ocorre. E aí, então, esse nucleófilo, tá? Ele entra, então nós temos uma substituição, tá? Nucleofílica ou uma reação de substituição da na mesma. Mas esse nucleófilo também pode abstrair um hidrogênio. E aí, nesse caso, a abstração do hidrogênio vai formar um alceno, tá? Vai formar um alceno. E aí nós temos aí uma reação de eliminação que também vai ser tratado na sequência. Os haletos, então, pode ser os fluoretos de alquila, cloreto de alquila, brometo de alquila, iodeto de alquila. Bom, como reagem? Então, como os haletos de alquila reagem? Então, nós estamos utilizando os haletos de alquila para falar sobre reação de substituição. Tá? Não é que somente os haletos de alquila façam reações de substituição, mas eles são um excelente modelo, um excelente exemplo. Tá? Um excelente exemplo. Depois nós vamos ver outros substratos em que ocorre esse tipo de reação. Mas o que nós devemos enxergar para qualquer reação, na verdade, né? E a reação iônica, especificamente, né, é o dipolo. Onde é que está o dipolo no haleto de alquila? Está aqui, ó. O mais eletronegativo é o haleto, o menos eletronegativo é o carbono. Então nós temos tá? Temos aqui um ambiente rico em elétrons, enquanto aqui um ambiente deficiente em elétrons. Por isso a carga parcial negativa está no halogênio e a carga parcial positiva está no carbono. Então esse é um centro, tá, de reação na molécula. Então eles podem reagir via reação de substituição por dois mecanismos. O primeiro mecanismo é esse, em que o nucleófilo ele ataca o carbono, tá, por trás e o halogênio sai ao mesmo tempo. E aí então nós temos o nosso produto de substituição. A segunda possibilidade é primeiro ocorrer o rompimento da ligação carbono-halogênio. E aí formar um carbocátion, tá? Um carbocátion. E esse carbocátion, ele sofrer o ataque do nucleófilo, e aí sim nós temos o nosso produto de substituição. Então são duas metodologias diferentes e são duas metodologias importantes, são os dois mecanismos diferentes e dois mecanismos importantes que fazem toda a diferença no produto de substituição. Uma ocorre uma reação enquanto o nucleófilo ataca, o halogênio sai. A outra, primeiro ocorre uma quebra heterolítica da ligação carbono-halogênio,
a formação de carbocátion, e aí sim o nucleófilo reage com o carbocátion, formando o nosso produto de substituição. Então, ó, o mecanismo pelo qual a reação de substituição ocorre é chamado de reação de substituição nucleofílica, devido o nucleófilo substituir o halogênio. Então, por isso que é reação de substituição nucleofílica e não eletrofílica, tá bom? Então, ele depende dos seguintes fatores: da estrutura do aleto, da reatividade do nucleófilo, da concentração do nucleófilo, do solvente de reação, tá? Todos esses. E nós vamos tratar cada um deles isoladamente. Mas vamos começar a falar sobre o primeiro mecanismo que nós vimos ali, tá? Que como se determina um mecanismo? Pela cinética da reação. Então, faz a reação, né? Vê-se, calcula-se a sua velocidade, controla-se a sua velocidade, e aí então podemos estudar cineticamente essa reação. Aqui, por exemplo, o cloreto de metila reagindo com o íon hidróxido a 60 graus em meio aquoso, tá? Formando o hidróxido de metila e o cloro, tá? Ou o mais adequado, voltando. Voltando. Então, nós podemos aqui o cloreto de metila reagindo com o íon hidróxido, nosso nucleófilo, a 60 graus em meio aquoso, produzindo um álcool, tá? O metanol e o ânion cloreto. Nesse estudo, o que que os cientistas fizeram? Fizeram aqui, ó, 4 experiências. Pegaram ah, o cloreto de metila e trabalharam com concentrações diferentes. E o nucleófilo, que é o íon hidróxido, e também variaram a concentração. Então vamos dar uma olhadinha. Ó. No primeiro experimento, ele trabalhou com essa concentração, tá? 0,010, tá? mol, e 1 mol por litro do íon hidróxido. A velocidade de reação foi 4,9 vezes 10 a menos 7. Ali está a unidade. Ele dobrou agora essa quantidade, tá? De 10 para 20, o dobro. Manteve a concentração do nucleófilo. E o que, que ele obteve? O dobro da velocidade da reação. Aí ele voltou a concentração do cloreto de metila para a concentração do primeiro experimento, mas dobrou a concentração do íon hidróxido em relação ao primeiro experimento. E o que ele obteve também em relação ao primeiro experimento, o dobro da velocidade da reação. E no terceiro experimento, ele dobrou a concentração do cloreto de metila e também dobrou a concentração do hidróxido em relação ao primeiro experimento. E ele obteve o quê? 4 vezes mais a velocidade da reação. Então, o que, que a gente enxerga com esses dados? Esses dados nos diz que a velocidade da reação ela depende tanto do cloreto de metila quanto do íon hidróxido, tanto um quanto o outro. Então nós temos uma velocidade proporcional à concentração do haleto de alquila vezes a concentração do nucleófilo. Então, ficaria a velocidade igual a uma constante cinética vezes a concentração do haleto de alquila vezes a concentração do nucleófilo. E essa é uma reação SN2, como estava ali no título, tá? Então, é uma substituição nucleofílica bimolecular. Esse mecanismo foi proposto em 1987
por Edward Hughes e Christopher Ingold, tá? E eles chegaram à conclusão que a velocidade depende tanto do haleto de alquila quanto do nucleófilo. Então, por isso que ela é bimolecular, tá? Bimolecular. E eles também observaram que o haleto de alquila mais substituído faz com que a velocidade da reação diminua. Nesse caso aqui, ó, nós podemos ver. Então a gente pode ver aqui, ó, que a reação com o brometo de metila, tá? Ela tem uma velocidade 1.200 vezes maior, uma velocidade relativa. Se temos uma etila, isso quer dizer que é um haleto de alquila primário, a velocidade diminui 400. Não, voltando. Então nós podemos ver aqui, ó, que o brometo de metila, tá? A velocidade relativa é 1.200. Então a classe do haleto de alquila é uma metila. Quando a classe passa a ser um haleto primário, brometo de etila, a velocidade diminui para 40, tá? 40, 30 vezes mais lento. Se, mesmo sendo um haleto de alquila primário, porém com uma cadeia um pouco maior, a velocidade já diminui para 16, basicamente a menos que a metade do interior pelo acréscimo de mais um grupo CH2, tá? E se o brometo for secundário, no caso aqui com esse brometo de isopropila, é o nosso referencial, 1. E se o haleto for terciário, é tão lento que não se pôde medir via SN2, tá? Então, quanto mais substituído, eles perceberam que menor a velocidade da reação. E eles também viram, né, constataram, podemos dizer assim, né, que o haleto de alquila com carbono assimétrico levava só um éster isômero de configuração invertida. Sinteticamente, isso é extremamente interessante. Extremamente interessante. E como é que é isso? Bom, eles nesse caso, em termos mecanísticos, né? Então nós temos o que? O nucleófilo, né? Ele tende a atacar o carbono, tá? O carbono. E quando o nucleófilo ataca o carbono, ele ataca a um ângulo de 180 graus em relação ao bromo. E esse ataque faz com que, tá, tenha um estado de transição, de maneira tal em que ocorre uma inversão do carbono que estava ligado ao bromo e agora ligado ao íon hidróxido. Então, com essa inversão, nós temos ali uma inversão, tá, desse carbono. Se ele for um centro assimétrico, nós vamos ter uma configuração invertida no nosso composto, tá? Então, isso também é importante, algo que eu tenho que frisar. O ataque, ele ocorre sempre por trás. Depois vou estar explicando para vocês, tá? E a explicação está aqui, ó. Por que o ataque por trás? Tá? A interação ligante entre as fases, lembra que a interação ligante é que vai formar, tá, a ligação. A ligação. Então, essa interação ligante, tá, ela ocorre pelo ataque por trás. Então, nós temos aqui o, o
orbital molecular antiligante, né, e aí então com o nucleófilo. E aí então a formação da ligação, a formação do produto ocorre pela interação do orbital molecular antiligante do aleto de alquila e o orbital molecular ligante do nucleófilo. Se o ataque fosse frontal, tá, haveria uma interação antiligante e uma interação ligante. E essa interação antiligante e ligante, elas se eliminariam. Então, não teria ligação, tá? Então, por isso que o ataque tem que ser por trás, para que haja uma interação, somente interação ligante entre o nucleófilo e o carbono que está ligado ao bromo. Bom, então, aqui mais um exemplo, né? Então, teremos aqui o ataque, ó, lembra aí, se fosse representar em termos mecânicos uma seta, tá? E aí, então, a saída, tá, do par de elétrons com o halogênio. Aqui, então, ó, as três ligações elas estão no mesmo plano, tá? Nesse estado de transição. E aí, então, ocorre assim que o grupo ele está, vamos dizer assim, o nucleófilo está se ligando ao carbono, está ocorrendo ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, a quebra da ligação carbono-halogênio. E aí a inversão, por isso o constatado ali, né, tá? E essa inversão é chamada de inversão de Walden. Ela é representada como se fosse imagina você está com um guarda-chuva numa chuva forte, com vento forte. E o vento vem e bate e inverte o guarda-chuva. É dentro dessa ideia, tá? Como se fosse a inversão de um guarda-chuva com vento forte. Então, nesse caso aqui, ó, nessa reação aqui, por exemplo, né, onde o hidróxido é o nucleófilo, temos a letra alquila, tá? Se R' e R forem diferentes, a gente vai ter um produto de configuração invertida, sendo a reação via SN2, tá? Então aqui a representação pela movimentação dos elétrons, então o ataque aqui, tá? O par de elétrons do nucleófilo e a saída do bromo com o seu par de elétrons. Então nós temos aqui a formação do álcool, nesse caso, e o íon brometo, tá? Então, SN2 ela é uma reação concertada, não tem intermediário. Então ela tem só o estado de transição, mas ela não passa por nenhum intermediário. Aqui, por mapa de potencial eletrostático, tá? O ataque nucleófilo, por exemplo, é um haleto de metilo. Ó. Se você for ver bem, ó, tá o nucleófilo com alta densidade eletrônica, aqui o haleto de alquila, tá? Então a gente tem aqui um haleto de metila, aqui já é ó, um haleto secundário, tá? Aqui já é um haleto mais impedido e aqui um haleto bastante impedido. Então, por isso que os cientistas eles observaram que quanto mais metilas se tinha substituído no carbono, tá? No carbono, no carbono que é substituído. Aqui não é um haleto, aqui é um haleto primário, um haleto primário, secundário, terciário. Quanto mais metilas eram substituídas no carbono que ocorria o ataque, menor a velocidade da reação, ao ponto até da reação não poder ser medida, tá? Então, a velocidade da reação de SN2, então, o substrato mais reativo são os haletos de metila, depois os haletos de alquila primário, haleto de alquila secundário e haleto de alquila terciário que nem reage, tá? Então, mais reativo, os menos reativos. E por que isso ocorre? Vamos lá. Isso ocorre, a gente pode observar aqui, ó,
o íon hidróxido com o brometo de metila. Deixa eu colocar o nosso ponteirinho de laser. Cadê o laser? Cadê você, laser? Então, a reação do brometo de metila com o íon hidróxido, tá? O estado de transição, em que o nucleófilo ele ataca enquanto a ligação carbono-bromo ela se rompe, e o produto, tá? Então, agora se nós olharmos aqui, já não é mais um haleto de metila, tá? É um haleto que pode ser aí, podemos aí, tá? É, um haleto terciário até, tá? Então, ou secundário. Então, nesse caso aqui, o que que acontece quando há um maior impedimento no estado de transição? Há uma maior dificuldade para que o nucleófilo reaja com o carbono que está ligado ao bromo. Então, esse impedimento é que faz com que essa energia livre de ativação, tá? Essa energia livre, ela aumente. E aí, quanto maior ela for, menor a possibilidade de que a reação ocorra. Então, nós temos aqui, por exemplo, o brometo de neopentila, tá? Ele, mesmo sendo um haleto primário, tá? De alquila primário, ele tem um grande efeito estérico aqui, ó. Então, a velocidade de reação dele diminui e bastante. Exercícios propostos para vocês aí, tá? Quais produtos podem ser formados via reação de SN2 nas reações abaixo, tá? Então tem aí cada um deles ali, né? Dá uma relembrada na parte de nomenclatura para chegar na estrutura, para poder fazer esse exercício, tá? A parte resolvida ali, então, ó, então o nosso item A, né, o 2-bromobutano, reage com o íon hidróxido. E aí, então, o 2-bromobutano reagindo com o íon hidróxido, o que que eu sei até agora? Então, o nucleófilo vai atacar por aqui, tá? E o bromo vai sair numa reação de SN2, tá? E esse carbono aqui, ele tem metila, etila, vai ter o íon hidróxido e hidrogênio, então é um carbono, ele é um carbono assimétrico, tá? Então, nós vamos ter aí esse carbono assimétrico, tá? Vai formar, nesse caso, um álcool, tá? Ou, nesse caso aqui, então, o 2-butanol, tá? 2-butanol. Então, o, nesse caso, a estereoquímica não precisa se preocupar, porque como não foi dada a estereoquímica aqui eu não tenho como saber. Mas eu posso dizer com certeza que a estereoquímica do produto é inversa à estereoquímica do reagente, tá? E também organiza os seguintes brometos de alquila em ordem decrescente de reatividade com base na reação de SN2. Sempre lembrando de SN2, ah, o haleto de alquila menos impedido é o haleto mais reativo. O haleto de alquila mais impedido é o haleto menos reativo. Essa é a bibliografia que nós estamos trabalhando aí nesse curso de Orgânica 2, tá? E Spasibo za vнимание. Obrigado pela atenção em russo. Soli Dio Glória.